Olá, turminha de nono ano. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Na semana anterior, estudamos produtos notáveis. Essa semana, vamos estudar fatoração. E o que é fatorar? Fatorar é transformar em produto, né? Em polinômios, fatorar é eu multiplicar um ou mais polinômios, né? Vamos ver aí os nossos exemplos. Primeira técnica, né, que é chamada fator comum e evidência. Vamos estudar essa técnica, né? Vamos colocar esse polinômio aí, vamos fatorar esse polinômio ax mais b, colocar os seus termos, multiplicar os seus termos. Fator comum e evidência, já nos diz. Fator comum. Quem se repete em cada termo? O que é termo de um polinômio, professor? Ax é um termo, mais bx é um termo. Então, depois dos sinais, né, da mais, menos, multiplicar, dividir, eu vou ter os meus termos. Então, no meu primeiro termo e no meu segundo termo, qual é o fator comum? Qual letra que se repete? X. Então, o meu fator comum em evidência, a minha incógnita, né, que se repete, a minha letra, no que são incógnitas, são números desconhecidos representados por letra. É x. Então, vou colocar ele em fator comum em evidência. Vou deixá-lo sozinho, isolado aqui. Multiplicando, vou abrir um parênteses para colocar os fatores que não se repetem. Se eu de ax, quem não se repete? Se eu tirei o x, sobra o a. E quem não se repete é o a, do termo ax. Agora, do termo bx, quem não se repete? O b. Se eu tirar o x, vai sobrar b. Então, x vezes a mais b, eu coloquei aqui, eu fatorei esse polinômio. Né? Qual é a primeira técnica? Né? O primeiro caso, fator comum e evidência. Quem é, professor, o fator comum e evidência? X é a letra que se repete em todos os termos do meu polinômio, né? Aqui no nosso binômio. Agora, como eu quero saber, eu quero saber se está correta essa resposta. É só eu aplicar a propriedade distributiva, conhecida por vocês, aluno, como chuveirinho. É positivo, dá tudo positivo. X vezes A, AX. Mais X vezes B, BX. Logo, está correto. Elucidando com alguns outros exemplos. Olha esse polinômio. 3x mais 3y. Qual é o fator comum de todos os termos? Quem se repete? O 3. Né? O 3 se repete em todos os termos. Então, eu vou deixar ele sozinho, multiplico e abro um parênteses. Lembrando, quem fica dentro do parênteses, professor? Aquilo que os termos que sobram, né? Os elementos dos termos que sobram. Aquele que não se repete. Então, como quem se repete é o 3, eu deixo 3, multiplico, abro um parênteses. Se eu tiro 3x, se eu tiro o que se repete, que é o 3, sobra x. 3y, se eu tiro o que se repete, que é o 3, sobra y. Né? É a mesma coisa. 3x dividido por 3, x. 3y dividido por 3, y. Exemplo B. 5x ao quadrado menos 10x. Vamos decompor. O que é decompor? Eu costumo falar, vamos abrir o número, o incógnita. 5, né? Que é 5, eu sei que é 1 vezes 5. Agora, x ao quadrado. X vezes x. Eu decompus aqui. Menos o 10. Eu posso escrever o 10 da seguinte forma. 2 vezes 5. Abro parênteses e fecho, porque eu tenho mais de um elemento. Então, eu abro parênteses vezes quem? Qual letrinha lá? X. Mas para que, professor, todo esse trabalho?
para eu ver qual é um fator comum em evidência, qual número ou letra, ou ambos, as coisas, né? Números e letras que se repetem. No nosso caso, 5x se repete nesse termo e 5x se repete nesse termo. 5x vezes, abro parênteses. Quem sobrou? X menos. Quem sobrou? 2. Coloquei. Quem é o meu fator comum em evidência no exemplo A e 3? No exemplo A é o número, é o algarismo 3. E no exemplo B é o meu monômio 5x. Eu coloquei em evidência esse polinômio. Agora, vamos ver se a minha resposta está correta. X vezes x, x ao quadrado, vezes 5, 5x ao quadrado. Menos 5x vezes 2, 10x. Correto. Continuando o nosso estudo, nós vamos para a nossa segunda técnica, fatoração por agrupamento. Eu foquei nos principais casos, né, de fatoração que nós vamos estudar bastante esse ano e outros a gente vai estudar em capítulos posteriores. Então, fatoração por agrupamento, já fala agrupamento. Vamos agrupar as famílias de letras iguais nesse polinômio de quantos termos? 1, que é o AX, 2BX, 3AY e 4BY. Então, aqui eu tenho a família do x, ax menos bx, e aqui eu tenho a família do y, né? Vamos falar assim, né? A y menos by. Bem, por que surgiu a fatoração por agrupamento? Porque é comum em todos os termos desse polinômio que eu estou mostrando aqui, ter um fator comum, um número, uma letra, ou um número e uma letra se repetindo? Não. Então, daí surgiu a fatoração por agrupamento. Por partes. Vamos agrupar famílias de letras, né? Vamos agrupar famílias. E essas famílias terão fatores comuns. Então, ax menos by. Qual é o fator comum? Quem se repete aqui em ambos os termos? O x. Então, o x, deixo ele isolado, vezes, abro parênteses, tirei o x, quem sobra? Y, menos, tirei o x, quem sobra? B. Então, tirei o x, quem sobra? A, menos, tirei o x, quem sobra? B. Então, x vezes A menos B é a fatoração do binômio AX menos BX. Eu coloquei ele em evidência, fator comum em evidência. Agora, x vezes A, AX, menos x vezes B, BX. Continuando. Qual incógnita, qual letra que se repete aqui? Em ambos os termos, Y. Então, vou no termo AY, tirei ele, sobrou A. Menos, vou no termo BY, tirei o Y, sobrou B. É a mesma coisa, AY dividido por YA, BY dividido por YB. Coloquei em fatorei, né? Fator comum em evidência. Agora, continuando, por fator comum em evidência, quem se repete aqui? A menos B, vezes, tirei A menos B, abro parênteses, sobrou x. Tirei aqui A menos B, sobrou y. Tá? Então, A menos B vezes x mais y é a fatoração do polinômio ax menos bx mais ay menos by. Vejamos alguns exemplos. Exemplo A. 5ax mais bx mais 5ay mais by. Então, vamos como não temos um termo comum, como nos 4 termos desse polinômio não temos um número, uma letra que se repete, então nós vamos aplicar a fatoração por agrupamento. Eu tenho aqui a família do x,
formada por 5ax e bx, e eu tenho uma outra família, a família do y, formada por 5ay e b mais by. Então, qual é o termo que se repete? X vezes, abro parênteses, tirei o x, sobrou 5a, mais, tirei o x, sobrou b. Agora vamos para a segunda família, família do y. Já coloquei ele em evidência. Vezes, abriu parênteses, tirei y, sobrou 5a. Mais, tirei y, sobrou b. E qual é o meu fator comum em evidência? Quem se repete nessa fatoração toda, né? Nesse polinômio todo? 5a mais b. Vou deixar ele sozinho, isolado, vezes, abro um parênteses. Se eu tiro 5a mais b, sobra quem? X. Mais, se eu tiro 5a mais b daqui, sobra y. Então, 5a mais b vezes x mais y corresponde à fatoração desse polinômio todo aqui. 5ax mais bx mais 5ay mais by. Professor, como eu posso ter certeza que essa fatoração está correta? Vamos aplicar a propriedade distributiva, o chuveirinho. 5a, primeiro vezes primeiro. 5a vezes x, 5ax. Primeiro vezes segundo. 5a vezes y, 5ay. Correto. Agora, segundo vezes primeiro. B vezes x, bx. E segundo vezes segundo, b vezes y, by. Logo está correto o nosso desenvolvimento. Exemplo B. 7ax menos 7a mais bx menos b. Então, vamos lá. Qual é? Eu tenho a família, né, do A, da letra A, e aqui eu tenho a família da letra B. Então, nós vamos agrupar. Vamos trabalhar com a família A, né, da letra A. Então, aqui, quem se repete? Qual o fator comum em evidência? 7a vezes, deixo ele sozinho, abro parênteses. Tirei 7a, sobrou x, menos. Tirei 7a, sobrou 1. Por quê? 7a dividido por 7a é 1. Isso, gente, é sempre eu estou dividindo. Eu explico dessa forma para facilitar o entendimento de vocês. Mas o que eu estou fazendo quando eu falo? Tirou o 7a, sobrou x. O que eu estou fazendo? É a mesma coisa que dizer 7ax dividido por 7a vai dar x. Porque 7a dividido por 7a, 1. 1 vezes x, x. E por que aqui é 1? Sobra 1. 7a dividido por 7a, 1. Fatorei a família do A. Agora eu vou fatorar a família do B. Vamos lá, galerinha. Quem se repete? A letra B. Tirei o B, sobrou o x, menos. Quando é a mesma letra, quando tudo é igual, sobra o 1, porque B dividido por B é 1. Bx dividido por B é x. Por quê? Igual eu expliquei anteriormente. B dividido por B, 1. 1 vezes x, x. E b dividido por b, 1. Fatorei esse polinômio bx menos b. Agora eu também tenho uma fatoração, um fator comum em evidência, um termo que se repete, que é o x menos 1. Vou deixar ele isolado, vezes, abro parênteses. Tiro ele daqui, quem sobra? 7a. Tirei ele daqui, quem sobra? B. É a mesma coisa. 7a vezes x menos 1 dividido por x menos 1. Coisas iguais na divisão eu corto, fatores iguais, sobra 7a. B vezes x menos 1 dividido por x menos 1, fatores iguais na divisão eu corto, sobra um b. Mas a gente não precisa disso tudo. É mais fácil dizer, né? Tirei x menos 1, que eu coloquei em evidência, sobra 7a. Tirei x menos 1, porque eu coloquei em evidência, sobra b. Então, x menos 1 vezes 7a mais b é a forma fatorada desse meu polinômio 7ax menos 7a mais bx menos b. Agora, vamos ver se a nossa resposta condiz com o nosso polinômio. 7x vezes 7a, 7ax.
x vezes b, bx. Menos com mais, menos. 1 vezes 7a, 7a. Menos com mais, menos. 1 vezes b, b. Ok. Terminamos aqui a nossa explicação de algumas técnicas, né, de fatoração, e outras veremos em conteúdos posteriores. Agora vamos entender, né, o que é uma fração algébrica. Lá desde o 7º ano, a gente estuda as expressões algébricas, né, que são aquelas expressões que contêm números e letras, ou podem conter somente números ou letras. E o que é uma fração algébrica? Fração, já fala, vai ter um numerador, é o que está em cima do traço, e um denominador, é o que está abaixo do traço. Qual é o numerador dessa fração algébrica? 7x. Qual é o denominador? X menos 5. Então, a fração algébrica vai ser a minha fração com o denominador tendo pelo menos uma incógnita, ou seja, uma letra. Então, tanto no exemplo A, B e C, o denominador aqui é A menos B. Ele tem duas incógnitas, A e B. O meu denominador aqui no exemplo da letra C, x ao quadrado, ele tem uma incógnita, x. Então, todos esses exemplos são frações algébricas. Né? A partir do momento que o meu denominador, figura, ele tem pelo menos uma incógnita, né, uma letra, eu tenho uma fração algébrica. Aqui eu tenho uma letra e um número. Está errado, professor. Não, tem pelo menos uma letrinha? Tem, então é fração algébrica. Né? Eu posso ter 10 números aqui no meu denominador. Se tem pelo menos uma incógnita, é uma fração algébrica. Agora, quando o meu denominador é formado somente por números, é fração algébrica? Não. Aí é fração numérica. Então vamos lá, sempre existe um mandamento da matemática, nunca dividirás por zeros, né? Sempre o meu denominador ele tem que ser diferente de zero. Então x menos 5 diferente de zero, né? Que número que eu coloco no lugar do x? Vamos fazer mentalmente, que vai zerar 5. 5 menos 5, 0. Por isso que a minha condição de existência, né? O que é condição de existência? Para não termos problema aqui, né, no nosso domínio, o nosso x tem que ser diferente de 5. Né, para existir essa fração, qual é a condição? O x ser diferente de 5. Por que tem que ser somente diferente de 5? Porque 5 zera o denominador. E o denominador nunca pode ser igual a 0. 5 menos 5 menos 5, 0. Aqui, A menos B, diferente de zero. E o último, x, diferente de zero. Né? E eu termino a nossa aula, né? Até a próxima aula, termino com essa seguinte mensagem. Enquanto a vontade de vencer estiver aí dentro, nada aqui de fora poderá te enfraquecer. Te enfraquecer. Um forte abraço e até mais.